Vejamos agora os conceitos estatísticos importantes para análise de dados, especificamente análise descritiva, que é o tema deste capítulo. Vou começar com a pergunta similar ao que eu fiz no vídeo anterior. Preciso fazer um curso de graduação em estatística para trabalhar com análise de dados? Não. Você pode aprender ou relembrar os conceitos necessários à medida que desenvolve seu conhecimento em análise de dados. Aí você vai dizer, mas como assim relembrar? Eu nunca fiz um curso de estatística antes na minha vida. Sim, mas os conceitos fundamentais de estatística você também aprendeu no ensino fundamental e no ensino médio. Eu sei que isso pode não ser muito reconfortante, não é? A resposta que muitos alunos esperavam aqui é a seguinte: sim, vai fazer um curso de graduação. Sim, vai aprender lá durante 4 anos e aí depois, se você quiser, você volta e faz o que for necessário. Não, não é assim que funciona. Veja, eu não estou querendo desencorajar você com relação ao curso de graduação. Não há nenhum problema em fazer o curso de graduação se você quiser. Só que muitos alunos acham que, eu não sei calcular, por exemplo, a covariância. Vou correndo fazer um curso de graduação. Não, não faz sentido você dedicar 4 anos da sua vida para aprender 1, 2, 3 conceitos. Se o seu objetivo é trabalhar como analista de dados, você pode perfeitamente aprender os conceitos estatísticos específicos para a sua função. Existem várias formas de fazer isso, esse curso é uma forma, temos outros cursos aqui na DSA, você vai encontrar livro, material complementar, aprende aquele conceito, aplica no seu dia a dia e segue em frente. Ah, mas eu quero fazer um curso de estatística porque eu considero importante para o meu trabalho. Ok, nenhum problema também. Temos, aliás, muitos estatísticos aqui fazendo os cursos da DSA. E quais são, afinal, os conceitos fundamentais de estatística para análise de dados? Nós temos cálculo de frequência relativa absoluta e acumulada. Você pode não ter aprendido com esse nome, mas você aprendeu esse conceito no ensino fundamental porque é abordado no ensino fundamental no Brasil e em vários países do mundo. Medidas de tendência central, média, mediana e moda. Você também pode não ter aprendido com esse nome, mas com certeza já aprendeu e sabe até hoje calcular a média, por exemplo, a média aritmética. Você soma os elementos e divide pelo número de elementos. A mediana é o valor do meio quando os dados estão ordenados. A média é aquele elemento que aparece mais vezes em uma variável, em uma distribuição. Pois bem, precisamos ainda considerar o cálculo de correlação, variância e covariância. Você não vai ter que montar a fórmula matemática. Você tem funções prontas para isso em Python. Entretanto, você vai ter que saber interpretar. Saber como é feito o cálculo pode ser algo importante de acordo com o projeto de análise, para que você entenda e valide o resultado. Você não pode também confiar 100% na ferramenta. Você não pode terceirizar para a ferramenta o trabalho de interpretação que é seu. Ah, a ferramenta calculou errado. O problema não é na ferramenta, não é? Você tem que certificar que o cálculo foi feito de maneira correta, saber interpretar o resultado e saber transmitir isso para os tomadores de decisão, para a equipe de ciência de dados e assim por diante. Um outro conceito importante é o de distribuições de probabilidade. Nós já abordamos um pouco desse conceito durante projetos anteriores. Você vai precisar saber identificar se uma variável segue ou não uma distribuição normal, por exemplo. Quais são as principais distribuições de probabilidade. Esse também é um conhecimento importante. Eu vou abordar um pouco sobre isso durante o projeto número 6. Coeficientes de correlação. É importante, primeiro, compreender o que é a correlação. E então, compreender quais são os principais coeficientes. Porque você pode usar coeficientes diferentes dependendo da distribuição de probabilidade da variável. Aí começamos, claro, a aumentar um pouquinho o grau de complexidade. Por último, também é importante compreender o conceito de medidas de dispersão. O desvio padrão é a principal medida, a variância é uma outra também que você pode usar para interpretar os resultados, mas é importante saber o que é e quando aplicar. Você não vai estar preocupado em montar a fórmula matemática, tem uma função pronta para isso em praticamente todos os pacotes de análise de dados da linguagem Python. Mas o que é? Como você interpreta? Quando você aplica, de fato, todos esses conceitos estatísticos aqui, o seu principal trabalho quanto analista é saber quando usar e interpretar o resultado. A parte de montar o cálculo matemático, construir programação em Python, isso definitivamente não é um problema, já está bastante maduro na maioria dos pacotes em Python, também em outras linguagens, como R, por exemplo, mas se você não souber quando aplicar e nem interpretar, aí é claro que não adianta ter a maior facilidade do mundo, você não vai conseguir utilizar o conceito. Eu vou abordar
praticamente todos esses conceitos aqui durante o projeto de número 6 neste capítulo. E também vamos continuar aplicando em outros projetos até o final do treinamento. Muito obrigado e até a próxima aula.